Olá! Na aula de hoje nós falaremos sobre a produção literária do século XVIII em Portugal, ou seja, nós falaremos do arcadismo português. E para começarmos a nossa aula, é importante entendermos o que é essa palavra, o que é arcadismo. Vejamos essa imagem. Arcadismo vem da palavra Arcádia, nome de uma região montanhosa do Peloponeso, na Grécia. Essa região era considerada no plano mitológico como o lugar de morada dos deuses, e no plano real, Arcádia era uma região habitada por pastores, que além do pastoreio, dedicavam-se à poesia. Mas você deve estar me perguntando, Edna, qual a relação disso com a literatura? É isso que nós veremos na aula de hoje. Em Portugal, o arcadismo tem início por volta lá de meados do século XVIII. Ele é o movimento primordial do século XVIII. Ele começa com a fundação da Arcádia Lusitana e se estende até 1825, quando nós temos a publicação do poema Camões, de Almeida Garré, que marca o início do romantismo em Portugal. O contexto histórico do arcadismo é um contexto muito importante, é um contexto de muitas transformações. Neste momento, nós temos aí um grande movimento chamado Iluminismo. Iluminismo, como o próprio nome já sugere, é um movimento que tem por objetivo iluminar, clarear os valores e as verdades do período. Mas essa iluminação sob a luz da ciência e da razão. Tudo isso, de alguma maneira, acaba se refletindo na produção literária do período. No arcadismo, nós conseguimos, muitas vezes, aquilo que o barroco sempre se propôs, a fusão entre fé e razão. Neste momento, nós temos o surgimento das Arcádias. E o que foram essas Arcádias? As Arcádias foram grupos de poetas que se reuniam com o objetivo de retomar, de redescobrir o equilíbrio e a sabedoria da antiguidade greco-latina, da antiguidade clássica de até então. A Arcádia Lusitana representou principalmente um movimento de rebeldia contra os valores barrocos. Vejamos o símbolo dessa Arcádia. Inutilia truncat. É uma frase latina que significa cortar as inutilidades e, como sugere o desenho, do próprio instrumento cortante, numa clara referência ao corte aos exageros do barroco. Os poetas do arcadismo buscavam uma recuperação dos valores da antiguidade greco-latina e, como nós vimos, os clássicos, os antigos, eles eram o quê? Eram considerados símbolos da sabedoria e do equilíbrio. É por isso que nós também chamamos o arcadismo de neoclassicismo. Neo significa novo, novo classicismo, uma retomada de todos esses valores. Daí a palavra arcadismo. Mas Edna, arcadismo com classicismo? A palavra arcadismo, como vimos, vem do termo Arcádia. E a Arcádia, morada dos pastores, era o sinônimo desse equilíbrio, dessa tranquilidade, dessa vida em contato com a natureza. Por isso, os poetas do arcadismo muitas vezes adotavam pseudônimos ligados à vida bucólica e ao pastoreio. Tudo isso acaba se refletindo na produção literária do momento. Vejamos agora as principais características do arcadismo. Equilíbrio. Os Árcades propunham o retorno aos modelos clássicos, porque neles encontravam o equilíbrio dos sentimentos por meio da razão. A razão era vista como a força controladora dos excessos. O arcadismo, ao contrário do barroco, buscava uma linguagem simples, com períodos diretos e vocabulário fácil, sem o uso excessivo de figuras de linguagens, cortando tudo o que fosse inútil e exagerado. Para eles, a literatura deveria ter um caráter mais didático, contribuindo para a formação da consciência. Os Árcades exaltavam a simplicidade, a humildade, e para eles isso só seria possível se eles estivessem em contato com a natureza.
Vejamos a segunda característica, o bucolismo. Inspirados pelo preceito do poeta latino Horácio, fugere urbem, fugir da cidade, da civilização, os árcades acreditavam que somente no contato com a natureza, com o locus amenus, lugar ameno, o homem poderia alcançar o equilíbrio, a sabedoria e a espiritualidade. Numa época em que acontecia o crescimento das cidades, principalmente impulsionado pelo grande e acelerado desenvolvimento industrial, os árcades pregavam um retorno à vida no campo, um retorno ao contato com a natureza. Daí serem frequentes os temas relacionados à atividade pastoril e à natureza. É importante notarmos que a natureza para o árcade não era uma natureza realmente, ela era artificial. Os árcades continuavam nas cidades, nos grandes centros, e usavam a natureza apenas como uma moldura para suas composições. Neste período, é importante falarmos no fingimento poético do arcadismo, considerado aí por vários estudiosos. Passemos agora a outra característica deste período. O convencionalismo corresponde às frases feitas, aos clichês, aos lugares comuns. Passemos agora para a última característica do arcadismo. O carpe diem, o aproveite o dia, o curta o momento. O carpe diem é uma filosofia que faz parte de quase toda a história literária ocidental. Nós já vimos o carpe diem no movimento barroco. Só que no barroco, esse carpe diem apresentava mais um sentido negativo. Por quê? O barroco se preocupou mais com a fugacidade da vida, mas pensando na morte, na ideia da terminalidade. Já os árcades usam o carpe diem de uma maneira mais positiva. O poeta, o pastor, chama a amada, a pastora, para que juntos aproveitem o dia, para que juntos curtam os momentos. Dentre os poetas árcades de Portugal, o que mais se destacou foi Manuel Maria Barbosa do Bocage, ou simplesmente Bocage. Vejamos sua imagem. Bocage teve uma vida muito conturbada e, após alguns anos de estudo, dedicou-se à vida boêmia e passou a frequentar os bares portugueses e a conviver com prostitutas, marinheiros, vagabundos e com algumas poucas pessoas de nível social e literário mais elevado. Era conhecido como aventureiro e arruaceiro, e assim como Camões, também era soldado e fez o percurso marítimo lá do caminho para as Índias, chegou inclusive a viver em algumas colônias de Portugal no Oriente. As semelhanças são tantas que o próprio Bocage chega a escrever sobre elas. Vejamos esse próximo soneto. Camões, grande Camões, quão semelhante acho teu fado ao meu quando os cotejo. Igual causa nos fez, perdendo o tejo, arrostar com sacrilégio gigante, como tu, junto ao Ganges sussurrante, da penúria cruel no horror me vejo. Como tu, gostos vãos que em vão desejo, também carpindo estou, saudoso amante. Lúdibril como tu, da sorte dura, meu fim demando ao céu pela certeza de que só terei paz na sepultura. Modelo meu tu és, mas, ó tristeza, se te imito nos transes da aventura, não te imito nos dons da natureza. Bocage, como outros tantos poetas árcades, adotou um pseudônimo pastoril. Assinava seus textos com o nome de Eumano Sadino. Eumano é um anagrama de seu primeiro nome, Manuel. E o que é um anagrama? É justamente essa troca de letras de uma palavra primeira. Vejamos como isso acontece. Da palavra Manuel, Bocage tirou a palavra Eumano. E Sadino é uma referência ao rio Sado, que corta a cidade de Setúbal, onde o poeta nasceu. Os estudiosos costumam dividir sua obra em dois momentos, um momento lírico e um momento satírico. Sua poesia lírica se mostra presa aos preceitos, aos valores do arcadismo. Aparecem em seus textos os pastores, as pastoras e as cenas naturais.
Boccaccio também se dedicou à poesia encomiástica, aquela destinada à bajulação das pessoas importantes de seu tempo. Conta a história que Boccaccio viveu meio que dependente das pessoas da corte, assim como faziam os bobos na Idade Média. Sua sátira é uma sátira direta, voltada não só para as pessoas de sua época, mas principalmente para o absolutismo, quer seja ele político ou religioso. Boccaccio chegou a criticar até os seus próprios colegas Árcades. A sua poesia erótica é uma poesia que foi muito censurada em seu tempo e até hoje poucos manuais trazem essa poesia. Essa poesia é marcada por uma linguagem direta, maliciosa, trazendo muitas vezes cenas de atos obscenos. Mas é como um poeta pré-romântico, como um poeta contrário ao convencionalismo, à pouca expressividade do período anterior, e desse arcadismo também, é que Boccaccio se destaca. Em seus textos, muitas vezes as cenas pastoris são substituídas por expressões e sentimentos negativos. Vejamos agora um desses textos que mostram esse novo Boccaccio, um Boccaccio pré-romântico. Sobre estas duras cavernosas fragas, que o marinho furor vai carcomendo, me estão negras paixões n'alma fervendo, como fervem no pego as crespas vagas. Razão feroz o coração me indagas, de meus erros a sombra esclarecendo, e vás nele, ai de mim, palpando e vendo de agudas ânsias venenosas chagas. Cego a meus males, surdo a teu reclamo, mil objetos de horror com a ideia eu corro, solto gemidos, lágrimas derramo. Razão, de que me serve o teu socorro? Manda-me não amar, eu ardo, eu amo. Dize-me que sossegue, eu peno, eu morro. Pois então, pessoal, hoje nós vimos as características do arcadismo em Portugal e falamos um pouquinho do grande poeta, da grande figura que foi Boccaccio para todo o arcadismo em Portugal. Por hoje é só e até a nossa próxima aula.